meus amigos, Deus abençoe você. Que bom poder entrar na sua casa, que bom ser recebido por você no seu santo e abençoado lar. Deus abençoe. Para você muita alegria, muitas bênçãos, muita paz, muita vida e muita saúde. E por falarmos em saúde, está no ar o seu programa Vida e Saúde. Este programa que você sabe que tem essa marca já, essa marca consolidada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. A fé e a medicina caminhando juntas. E sabe quem ganha em tudo isso? Somos nós. Sabe por quê? Porque vamos conhecendo como funciona o nosso corpo, esse presente, essa dádiva, o nosso organismo. Vamos conhecendo um pouquinho mais. E aí a gente se conhece e aí vamos também nos prevenindo daquelas doenças que tentam roubar a nossa paz, tirar o nosso sossego, roubar a nossa tranquilidade. E hoje vamos falar de um tema muito interessante. Envelhecimento saudável. Já está em nossos estúdios o Dr. Amaury Simone, ele é cirurgião geral, gastroenterologista e também especialista em metabolismo, envelhecimento saudável. E é claro, você pode e deve participar e interagir conosco. O telefone você já sabe, 19 3871 9620, 19 3871 9620. Atenção para o e-mail, vida e saúde @rs21.com.br, repetindo, vida e saúde @rs21.com.br. Você viu aí na chamada que nós falamos que a idade chega para todo mundo, é inevitável. Isso é bonito, porque revela a dinâmica de nossa vida. E para cada fase de nossa vida tem as nossas novidades, os desafios, as descobertas. Nós preparamos um VT e queremos que você assista conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo hoje com o Dr. Amaury sobre envelhecimento saudável. Envelhecer com saúde é desejo de todo ser humano, mas para isso acontecer, cuidados essenciais e diferenciados precisam ser tomados, como as atividades físicas. Aqui nesta academia, o tratamento é específico para a melhor idade. Existe uma adaptação em função de cada aluno, né? Então nós temos que realmente fazer uma avaliação inicial. Ele passa por uma avaliação, a gente chama de avaliação física, que é realmente conhecer esse aluno a fundo, saber quais são as patologias que ele apresenta e aí sim prescrever um exercício mais indicado para ele. A atividade física é importante depois dos 40 anos porque auxilia na eliminação de secreção pulmonar, aumenta a circulação sanguínea, reduz o índice de lesões e aumenta a massa muscular. Fabiana sempre se preocupou com a saúde e hoje, com 56 anos, mudou para os exercícios especializados a pedido médico. Porque eu estou com osteoporose com essa idade. Eu acho que exercício é um bem físico e mental. As dores acabaram e o bom humor aumentou. O meu dia a dia é mais feliz, é mais tranquilo. Para dormir é melhor. Né? Até na hora que a gente vai dormir à noite, a gente está mais relaxada, mais tranquila. Você se sente assim, radiante. O dia que eu não posso fazer, eu sinto uma falta imensa. Por volta de 3 meses, a pessoa seguramente vai estar mais disposta, vai estar com um menor quadro de dores articulares, que isso aí, realmente, quando você ganha massa muscular, você está protegendo a sua articulação. Isso vai refletir depois num benefício à saúde muito grande. Eu me sinto leve, apesar de estar carregando peso. Você viu que interessante, né? Uma academia que tem esse cuidado, a pessoa, né, que já chegou nessa faixa etária dos 40 para cima tem exercício. Então, você viu, para cada faixa etária tem a sua dinâmica, é muito bonito. Ou seja, é a sociedade preocupada com a longevidade, com qualidade. Gente, hoje nós vamos falar aí sobre envelhecimento saudável. Estamos recebendo aqui, já está sentadinho em nossos estúdios aqui, o Dr. Amaury Simone, ele é cirurgião geral, gastroenterologista e especialista em metabolismo. Dr. Amaury, seja bem-vindo, que prazer recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde, com um tema também muito importante para todos nós, viu, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado, fiquei honrado pelo convite, espero trazer para a população um pouquinho mais de informação sobre como chegar na longevidade, como envelhecer
tendo o organismo funcionando direitinho, né? Todo mundo quer envelhecer, mas envelhecer com saúde seria bem melhor do que envelhecer com doença. Muito bem, viu? Você já chegou chegando aí, né? Ô, doutor Amaury, a população mundial, ela está vivendo mais? Ela está vivendo... Porque antigamente, em 50, 100 anos atrás, no século passado, a média de idade era 60 anos, 50 anos, em alguns países até menos, enfim. Hoje, o brasileiro, o ser humano em geral, está vivendo mais, né? Ou seja, é comum hoje você encontrar-se com pessoas acima dos 100 anos, enfim, vivendo bastante. Hoje, a população, ela está vivendo mais, doutor? Sim, felizmente os recursos tecnológicos, a medicina ajudou bastante, o conhecimento em nutrição, em atividade física, a cura de doenças e as medicações para tratar doenças típicas da velhice. Então, hoje em dia, as populações estão envelhecendo, sim. É comum encontrar muitos centenários na rua. A gente sempre conhece alguém que já tem 100 anos ou tem um parente que tem 100 anos. O que acontecia é que, até o começo do século XX, a média a expectativa de vida da população não passava dos 40, 45 anos, uma média, né? Por exemplo, a mulher só conheceu a menopausa a partir da década de 30, década de 40, quando a expectativa de vida passou dos 40, 50 anos. Foi aí que começou a surgir aqueles problemas que as mulheres tipicamente têm depois dessa idade, né? Com a queda hormonal dando menopausa. Mas, doutora Amaury, a gente vê aí que o ser humano, vamos falar de nós brasileiros, assim, a gente vive naquela correria, naquele estresse, na luta pela sobrevivência, enfim. Isso não deveria diminuir a expectativa e o tempo de vida, né? Apesar de tudo isso, estamos vivendo mais, né? Mas viver mais, estamos vivendo melhor? Essa é exatamente a questão. Chegar aos 100 anos hoje parece que está sendo fácil. Eu posso manter uma pessoa indefinidamente viva num hospital, ligada a aparelhos. O problema é chegar aos 100 anos, aos 90, aos 80, com qualidade de vida realmente. O estresse é um fator agravante, é um fator que diminui a expectativa de vida das pessoas. O estresse produz hormônios que são hormônios ruins, hormônios que provocam o maior aumento de oxidação de radicais livres e aumenta o envelhecimento. Mas o homem tem a capacidade de se adaptar, né? Então, o que talvez há 100 anos atrás, telefone celular, computador, tablet na mão de todo mundo, aquele monte de informação praticamente ao vivo, na hora que acontece um desastre no Japão, a gente já tem notícia aqui, esse monte de informação, há 100 anos atrás, para o meu bisavô, talvez provocasse uma síncope, uma catástrofe no metabolismo dele. E a gente está acostumando com isso. Os jovens, eles lidam com várias informações ao mesmo tempo. Os jovens hoje são multimídia. Então, eles ligam a televisão, escutam o iPod e fazem lição de casa ao mesmo tempo, lêem um livro ao mesmo tempo. Coisa que na nossa época, talvez não sei do senhor, na minha pelo menos, nós estamos descobrindo a tecnologia quando as crianças aí já estão nascendo nela, né? Então, já nasce com um computadorzinho na mão, praticamente. E esse é um fator estressante também, talvez para nós muito mais do que para essa geração que está vindo. Então, a capacidade do homem, que é uma das definições de inteligência, né? Inteligência e capacidade de adaptação. Eu acho que a gente vai se adaptando a essa carga estressora do dia a dia. Ô, doutora Amaury, hoje o assunto é envelhecimento saudável. O nosso organismo, nós como seres humanos, a gente vai evoluindo, o nosso organismo, a pele, os ossos, enfim, até quando nós evoluímos, assim como... E quando nós estacionamos e começamos aí a declinar, doutor? Tem assim uma faixa etária, mais ou menos, ou não? Existe um estudo que mostrou que há milhares de anos atrás, a expectativa de vida era 17 anos para o ser humano. Na época de Roma Antiga, chegava aos 30, 33. Então, o envelhecimento, ele começa a partir dessa idade, porque é onde que
Crescei e multiplicai-vos, 30 anos. 30 anos, Isso. então mais ou menos ali... Crescei e multiplicai-vos, essa é a função do homem. Então terminou a fase de qualquer animal na Terra, terminou a fase de crescimento o ciclo e da maturidade, reprodução, ele começa o declínio. O homem é teimoso, ele aprendeu a viver em comunidade, ele fez saneamento básico, ele inventou remédios, então ele prolongou essa expectativa de vida. Mas o envelhecimento começa a partir dos 30 anos de idade. 30 anos já começa. Em média. Doutor, esse programa é tão dinâmico que também, além de estarmos aqui falando sobre o tema, nós somos às ruas também para ver a curiosidade, as perguntas do Santo Povo de Deus, como essa pergunta que a gente quer ouvir do Povo Pergunta. Olá, meu nome é Maria Helena e eu gostaria de saber se existe envelhecimento precoce. E o que é isso? Muito bem, a pergunta da Maria Helena. Existe envelhecimento precoce, doutor? Sim, existe envelhecimento precoce, assim como existe envelhecimento tardio. A gente conhece na rua várias pessoas que você olha para essa pessoa, Maria Helena, e você fala assim, nossa, ele tem cara de ter 50 anos de idade. Na verdade, tem 40, tem 30. Por quê? Porque provavelmente ele foi exposto a uma carga estressora maior, ele não se cuidou direito, ele comeu mal, ele fumou, ele bebeu. Então, tudo isso são fatores que podem levar ao envelhecimento mais precocemente. Também algumas doenças. Hoje a gente postula que os hormônios que nós temos, eles não caem porque a gente envelhece, é o contrário. A gente envelhece porque os hormônios caem, por volta de 30 anos de idade. E algumas doenças provocam a queda hormonal antes do prazo. Então, a pessoa acaba entrando em declínio corpóreo e mental mais cedo. Seria um envelhecimento precoce. Dentro da normalidade, enfim, da normalidade. Tem uma pergunta assim que vem ao encontro do que nós estamos falando, assim, a Alessandra Queda, né, ou Quedá, de Limeira, São Paulo, que a gente manda um grande abraço. Alessandra, muito obrigado pela sua participação. Ela pergunta, que percepção eu tenho do meu corpo para saber que eu estou envelhecendo bem? Pergunta a Alessandra. Eu costumo comparar assim com os meus amigos. Eu olho para os amigos que frequentaram a escola comigo e vejo gente mais careca do que eu, mais envelhecida do que eu, mais obesa do que eu. Então, comparativamente, eu posso dizer que eu estou melhor do que eles. Mas a percepção clara que você está envelhecendo é a partir do momento que as outras pessoas até te elogiam pelo seu estado físico, pelo seu bem-estar, pela sua memória, e elas estão em decadência. De repente, essa percepção seria melhor, mais clara para a pessoa, seria um comparativo mesmo entre os outros. Não existe um exame que me dê esse relatório. Esse é o Vida e Saúde. Estamos falando sobre envelhecimento saudável com qualidade. Eu vou ter que chamar o nosso primeiro intervalo. E na sequência, na volta, eu quero fazer a seguinte pergunta para a doutora Amaury. E aquelas pessoas assim, que não aceitam o processo natural da vida do envelhecimento. Como lidar com essas pessoas? Quer saber desta resposta e também a sua resposta? Não sai daí. Esse é o Vida e Saúde que volta já só para você. A grande dica agora, para quem realmente já passou dos 40 anos de idade, é entender que só caminhar não é suficiente, porque a caminhada realmente vai trazer um benefício cardiovascular, mas vai ficar faltando aí toda a recuperação muscular. Então é importante fazer exercício resistido, que hoje é conhecido por musculação. Estamos de volta, esse é o seu programa Vida e Saúde. A gente, claro, agradece o carinho, a sintonia, a sua audiência. Que bom que você faz parte dessa família, que bom poder fazer parte também da sua família. Hoje estamos falando de um tema muito interessante, né? Inevitável para todos nós, envelhecimento. Envelhecer, todos nós, a partir do momento do nascimento, já estamos envelhecendo. As células vão se renovando a cada dia. Então, hoje queremos, assim, como envelhecer saudavelmente? Por isso, nós chamamos um especialista aqui, o doutor Amaury Simone. Ele é cirurgião geral, gastroenterologista e também especialista em metabolismo. Essa fera aceitou o nosso convite para estar aqui e responder às nossas dúvidas, nossos questionamentos. E você, claro, é você que nos dá a pauta.
O telefone, você sabe, 19-3871-9620. 19-3871-9620. Ou se você preferir, atenção, você vai ter que agora me ajudar a mudar um pouco a terminação do e-mail. É vidaesaúde@rs21. Aliás, o 21 é um 2 e um 1, número, tá? 21.com.br. É só olhar para a tela que está aí para você copiar, viu? vidaesaude@rs21.com.br. Doutor, eu terminei o bloco passado. Tem muita gente assim que reluta, né? Tem muita gente que percebe, né? Ou seja, não quer ficar velho, não quer envelhecer, não quer morrer, etc, não quer, resiste e tenta disfarçar. É a famosa síndrome do Peter Pan, né? Para essas pessoas, assim, como ajudá-las nesse processo também até de aceitação psicológica das fases da vida, doutor? Eu acho que essas pessoas elas estão sofrendo por antecipação, sofrendo por um processo natural. Quer dizer, envelhecer é inevitável, não tem como deter o envelhecimento. A gente pode segurar, retardar o relógio biológico um pouquinho, com alguns truquezinhos que a medicina aprendeu, mas envelhecer é inevitável, não tem como não aceitar. Eu acho que essas pessoas que não querem envelhecer, que se desesperam quando chega aos 30, aos 40, aos 50 anos, à fase dosenta, né? Começa a ficar com cabelo branco, começa a ficar desesperado, elas vão ficar ansiosas à toa. Né? E a questão do envelhecimento é assim, quanto mais você se cuidar, falando do síndrome do Peter Pan, ele é um menino que não queria envelhecer, né? Aquela historinha do Peter Pan. Mas ele aceitou com naturalidade aquilo. Aquilo era ele. Ele era jovem, ele continuou criança. Claro que para o nosso mundo de adultos não pode pegar um meninão de 50 anos de idade fazendo coisa de moleque de 15. Mas a tal síndrome do Peter Pan... Chega a ser ridículo, né? Seria ridículo. Mas, guardadas as devidas proporções, você pode ter 50 anos de idade, 60 anos de idade e ter a percepção de um jovem. Você conviver com jovens, conversar com jovens. Não é porque você tem uma determinada idade que você tem que viver no grupo daquela idade. Mesmo porque conviver com outras faixas etárias vai te dar uma outra percepção de vida também. E outros... a gente puxa a alegria, às vezes, das pessoas, né? Aquela coisa de empatia, de passar bem-estar. Também a gente pega muita coisa ruim dos outros por aí, né? Então, fuja daquelas pessoas mal-humoradas e daquelas pessoas envelhecidas e que reclamam de estar sendo velhos e aproxime-se das pessoas de bem, as pessoas que têm coisa boa para passar. Não importa a idade. É tão bonito a gente quando vê um velhinho, uma velhinha de bem com a vida, sorridente, olhando para trás com alegria, né? Contando a sua história, contando o seu passado, louvando e agradecendo a Deus cada segundo de sua vida. É bonito demais. Agora, também é muito triste quando a gente vê gente jovem reclamando de tudo, parece que já tem 150 anos, assim, reclamando de tudo. Então, vale a pena você viver com alegria. A alegria, aliás, é das marcas que vai fazendo com que a gente viva mais e melhor, né, doutor? Mas... Pois não. Desculpa, existe um postuladinho que a gente brinca em longevidade, que é assim, o segredo da longevidade é você comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Olha só, vamos lá repetir, olha lá, a regrinha, é uma regrinha de 3 aqui. Comer a metade. Comer a metade do que a gente come. Andar o dobro. Fazer mais atividade física, que é o tema até da academia aí. E rir o triplo. E rir, ou seja... Então, andar com pessoas que realmente te tragam alegria, E né? por isso, sim, tem que estar em espaços, conviver com pessoas, assim, que sejam positivas, que positive a vida, né? E não se isolar, né? Naquela casquinha, falar, estou ficando velho. É natural. Então, a gente vai sempre lembrar isso, comer pela metade, andar em dobro e sorrir em triplo. Essa é a nossa regra básica do programa de hoje, né? Fazendo isso, você vai ver aí chegar aos 100 anos tranquilo. Doutor, mas assim, com o passar do tempo, é normal que a dinâmica da nossa vida, o vigor, né, a nossa energia, ela começa a ser mais sentada e assimilada e também melhor distribuída, a nossa energia, enfim. Aí vem alguns probleminhas também que a gente tem que colocar. Assim. Quais são as maiores, digamos, dificuldades para a gente poder, pelo menos, ter ciência? As principais doenças, digamos, que podem atacar quem está envelhecendo, né?
Vamos falar os assim, cuidados que a gente tem que ter, né? Vamos falar envelhecendo de um modo geral. As doenças do envelhecimento seriam doenças ósseas, musculares, circulatórias, memória, problema de memória. Seria assim, basicamente, grosseiramente falando, esses são os aparelhos mais atingidos. Vamos falar então de uma delas, a memória. O que acontece com a nossa memória? Olha, a gente fica mais lento em pensar, em raciocinar. A gente estudou tanto e agora descuida fazer uma leitura, o que é? Pois é, mas conforme a gente vai envelhecendo, existe um processo de uma certa preguiça. Tá? Eu não quero mais estudar, eu não quero mais ler. A gente se acomoda? Acomoda, fica na televisão. A gente costuma comparar o cérebro como se fosse um músculo. Você tem que manter esse músculo ativo para ele não atrofiar. Então, leitura é um hábito que tem que ser cultivado desde a infância. O Brasil é péssimo em leitura, né? Mas na vida adulta, no processo de envelhecimento, palavras cruzadas, jogos que ativem a memória, fazer conta na mão e não na maquininha, ler muito, não é jornal, livro, conversar com as outras pessoas que vão te trazer alguma coisa nova. Então, você está exercitando o quê? Está exercitando o seu cérebro, com leitura, com exercícios, com brincadeiras, com contas. É um músculo. Esse músculo pode até crescer. Você pode ser mais inteligente com 80 anos do que quando era o seu QI. A gente vê também assim, eu fico tão contente quando eu vejo assim, uma pessoa já nessa melhor idade que a gente chama assim, entrando numa faculdade, recuperando. Isso é bonito, ou seja, é o vigor da vida que não para. Exatamente. Né? Ele vai se esforçar mais, ele vai interagir com pessoas mais jovens. Eu acho importantíssimo que a pessoa idosa, eu não sei definir nem o que é idoso hoje, né? Eu falo em 60, 65 anos, mas 65 anos hoje a pessoa tem todo o vigor. Está jogando bola, está correndo, nadando. Aprendeu a se cuidar já. Mas essas pessoas aí da terceira, quarta idade, entrando numa faculdade, aprendendo informática, lendo coisas de jovem, às vezes, interagindo com jovens. Não precisa jogar bola com 80 anos de idade, senão vai sair quebrado. Mas a interação é importante. Eu digo isso porque a minha mãe tem 65 anos. Ela falou assim, filho, eu vou entrar num curso de informática, vou aprender. Eu disse, nossa, maravilha, né? Daí outro dia assim, filho, agora vou matricular num curso de teclados. Então, isso é bonito, é lindo. É a maneira de buscar sempre mais, né? De não perder para a idade, né? De buscar sempre mais viver o tempo. Tem muitos pais que têm orgulho dos filhos quando eles se formam, né? Eu tenho um processo inverso. Meu pai, com mais de 70 anos, ele entrou na faculdade de Direito, se formou bacharel. Com mais de 70 anos? Mais de 70 anos. Como é que é o nome dele? Antônio Simone. Seu Antônio, um beijo no seu coração. Parabéns, parabéns. Prestou exame da ordem, passou aquela dificuldade que todo mundo tem. Hoje ele é advogado. Então, eu fui na formatura do meu pai. Olha que coisa diferente e bonita para contar. Linda. Ele já era... E hoje, definitivamente, ele é a lei na sua casa. Ele é a certeza. Gente, estamos falando sobre envelhecimento saudável. Ligue e participe, 19-3871-9620 ou Vida e Saúde, atenção, rs21.com.br. Doutor, a alimentação também ajuda nesse processo da longevidade? Né? Muito, Frei, muito. Ajuda muito porque o nosso corpo ele é feito daquilo que a gente come. Foi a Maria Aparecida dos Santos de São Paulo que fez essa pergunta. Fez essa perguntinha. Ok, Maria Aparecida. Então, assim, existe um livro que o título dele, o autor foi muito feliz quando ele escreveu. Você é aquilo que você come. Okay. Então, quando eu construo uma casa, eu costumo falar isso para os meus pacientes. Quando eu construo uma casa, para eu morar, que seria o meu corpo, eu vou usar material bom para essa casa. Eu não quero que ela trinque. Eu vou usar tijolos bons, vou fazer um reboco bom, vou usar uma tinta boa para pintura para me proteger, um telhado muito bom. Agora, se eu usar material ruim, com certeza essa casa vai ter problema de infiltração. Né? Isso acontece com o nosso corpo. Se eu comer só o que a molecada come hoje, o chamado junk food, que é comida lixo, né? Tradução livre, com certeza eu vou ter gordura maior no meu sangue, vou ter colesterol, como tem criança de 10 anos de idade, com colesterol elevado hoje, vou ter antigamente dizia que uma criança era gordinha, olha, ele é gordinho, hoje chamar gordinha é perigo. É perigo, sim. É perigo. É um perigo. 2/3 da população brasileira está acima do peso hoje. Não obesos, mas com sobrepeso. É um número muito grande, assustador. Então, a comida é muito importante no processo de envelhecimento e no processo de crescimento também. Porque não falar da molecadinha aí, da criançada. Se eu escolho
Por exemplo, vamos falar uma coisa bem simples. Eu repito essa frase assim, curtinha, várias vezes, às vezes, para a pessoa entender. O seu corpo é formado por cerca de 70% de água, entendeu? Seu corpo é formado por cerca de 70% de água. Não é Coca-Cola. Não é... Doutor, dá licença, Guaraná. dá licença. Ah, é bom? Não é cerveja. Saúde, então, essa é a questão. Você tem livre-arbítrio para escolher aquilo que você vai ingerir. E isso vai ter um reflexo no seu organismo. Se eu ingerir muito açúcar de um refrigerante, eu citei nomes aqui, não é contra uma marca ou outra, desculpa, mas se eu ingerir muito açúcar de um refrigerante, eu vou ter um problema metabólico, vou engordar, vou aumentar a minha insulina, vou ter uma diabetes talvez futura se eu ingerir muito isso, além de toda a química que existe nos alimentos prontos. O senhor foi muito feliz, assim, doutor, em dizer assim, qual é o material que nós estamos construindo no nosso corpo, né? Ou seja, se é material de primeira. Então a gente devolve para você essa pergunta, para você se fazer essa pergunta. Qual é o material aí das paredes do seu corpo, as paredes internas, externas, o telhado, o chão, o piso, as colunas? Qual é o material que você está colocando para você viver mais e viver bem? Eu digo mais até, o material espiritual também. Fundamental. Que é muito importante, fundamental. Né? Isso aí fundamental. Isso que vai te dar aquela serenidade, aquela dinâmica, o bem-estar, a luta pela vida, não desistir, sempre buscar o mais, o melhor e saber que nós estamos assim nesse mundo para cuidar. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus e Deus nos deu esta dádiva, esse corpo para a gente cuidar. Sobre isso também, doutor, nós fomos às ruas e parece que tem uma pergunta relacionada aí à alimentação. O povo pergunta. Meu nome é Célia. Gostaria de saber se a alimentação ela participa, melhora ou não o nosso envelhecimento. Aí, portanto, a pergunta da Célia, doutora, a alimentação ela ajuda, ela participa desse processo, né? Sem dúvida nenhuma, a escolha de alimentos, não só, a gente fala muito de alimento, mas a bebida é muito importante, como nós falamos agora de pouco, né, em relação à água. Mas a escolha de alimentos saudáveis são aqueles alimentos que vão fazer seu organismo funcionar de uma maneira melhor. Se eu como mais vegetais, se eu como mais produtos orgânicos, sem agrotóxicos, eu estou colocando mais saúde na minha vida. Se eu consumo mais proteínas, paredes da casa. Se eu consumo mais proteínas, eu estou colocando meus tijolinhos, estou colocando alicerce. E as frutas e vitaminas. Doutor, mas a gente tem consciência de tudo isso. Por que nós resistimos a isso, doutor? Facilidade, Por quê? Eu acho que hoje em dia é mais fácil a gente abrir mão de cuidamos trabalho. Bem da casa, cuidamos bem do carro, zelamos por aquele bem móvel ou automóvel, mas assim, cuidamos daquele que encosta, mas assim, de nós a gente resiste. A gente resiste pela facilidade, talvez a dinâmica do mundo de hoje. Todo mundo trabalha, a mulher também trabalha fora de casa. Antes era fácil a mulher, a presença dela em casa, cozinhar, fazer doces, espremer as frutas para fazer um suco natural. Hoje em dia a mulher passa ao supermercado, o marido também, divide funções, mas compram tudo pronto, levam para casa, abre o suco de caixinha e compra a lasanha industrializada. Mas a lógica não deveria ser assim, se está tudo pronto, é para você não se preocupar com isso e cuidar mais de si, não deveria ser esse o caminho? É que como a alimentação pronta, ela traz muitos conservantes e isso atrapalha o processo de envelhecimento. Você não está construindo a sua casa com um material muito bom. Essa seria a questão. Você não está construindo, você já recebeu o material pronto e está colocando aí... De não muito boa qualidade. Né? Doutor, eu vou chamar mais o intervalo. Na sequência, eu quero fazer a seguinte pergunta, assim. E essa corrida desenfreada aí, doutor, que nós temos aí? O Brasil é campeão, mas campeão, um dos campeões quase mundiais de cirurgias plásticas, para disfarçar um pouco, né? Esse é o Vida e Saúde, gente. Envelhecimento saudável é o tema que nós estamos abordando hoje, né? Então fique conosco, porque agora vamos entrar no universo das cirurgias, enfim. Mas fique à vontade de encaminhar, de enviar a sua pergunta. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já mas só para você, viu? A dica fica para quem tem que ter longevidade com qualidade de vida. Tem que associar, a gente acredita em 3 pilares aí que sustentam isso. Seria atividade física regular, uma alimentação saudável
e um equilíbrio emocional que a gente consegue, aliando essas duas coisas, essas 3 pilares, você consegue ter uma longevidade com qualidade de vida.